terceiro ponto, que é também importante, citado na denúncia, se o senhor quiser esclarecer, é um ponto que, inclusive, gerou a ação de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, que é a reunião com os embaixadores, a reunião ocorrida dia 19/7/2022. Nessa reunião, em que, na condição de presidente da República, o senhor convidou mais de uma centena de embaixadores, houve várias afirmações e vários ataques à justiça eleitoral, ao poder judiciário e à lisura das eleições. O senhor, obviamente, se recorda dessa reunião. Eu vou citar alguns trechos aqui e o senhor fique à vontade se quiser esclarecer. Volta essa questão do inquérito, que, como eu disse, o inquérito não tem absolutamente nenhuma ligação com as urnas. O inquérito foi um hacker que ingressou e pegou banco de dados de servidores e o senhor diz, entre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente isso para os embaixadores, em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após as eleições, quem manipula é quem ganhou. Aí também uma outra questão sobre isso. Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais, obteve acesso aos milhares de códigos-fonte, que teve acesso à senha de um ministro, bem como de outras autoridades, várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE, na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado aqui, nas palavras do senhor. Ainda uma outra questão. A Polícia Federal pediu os logs, que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas 7 meses depois, segundo o documento comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. O que o senhor acabou de dizer, o senhor disse isso aos embaixadores. É uma coisa, também entre aspas, é uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil e fico envergonhado de falar isso. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente 3 meses até as eleições. Também volta ao inquérito, eu tive acesso a esse inquérito, um ano passado divulguei, é um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa, e ao divulgar, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito para me investigar sobre vazamento. E ainda, o que nós temos aqui no Brasil é que quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Volta a dizer sobre as eleições, não poderíamos ter tido eleições em 2020 sem apuração total do que aconteceu. O sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE, e, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. Ainda mantém a acusação de fraude ao sistema eleitoral perante os embaixadores, dizendo não era um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Aí coloca a questão do ministro Fachin, presidente, a suspeição. Deixo claro, isso para os embaixadores, eu repito, deixo claro quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula inelegível. Poderia citar outros trechos, um trecho que também não é verdadeiro. O senhor disse, não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Eu acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Nós queremos, obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída em relação a isso. Ainda, mais grave ainda, perante
representantes de outros países, eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois de apertar o número 7, aparecia o 3 e o voto ia para o outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu meu nome. Então, nessa reunião, o tópico da reunião, inclusive com a apresentação de... não era propriamente PowerPoint, era a apresentação de documentos no telão, o tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E, com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kiss, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né, qualquer suspeição. Lembra ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições, até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar uma providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. E repito mais uma vez aqui, são dos peritos, né? Mais uma vez, fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo o sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar para aprovar. Hoje o clima está tão esquisito, até dentro do parlamento, que quando se
busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Tanto é também, senhor ministro, talvez você esteja sabendo, um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos, com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também, nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivéssemos um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaria nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. Agradeço a resposta.